you today? Bom, essa aula era para ela ter sido ao vivo, né? Ter acontecido ao vivo. A gente deu retorno às nossas aulas ao vivo ontem, na terça-feira. Só que acabou que não apareceu ninguém, né? Creio eu que seja pelo fato de a aula ser muito cedo, né? Que muitas pessoas ainda estão no trabalho, outras estão estudando. Enfim, algumas pessoas não apareceu, né? Algumas não, né? Nenhuma pessoa apareceu. E aí eu optei por gravar a aula mesmo, tá? Mas não tem problema vocês não conseguirem aparecer na aula, porque eu entendo que esse horário a gente costuma ter os compromissos, né, do dia a dia, trabalho, estudo, as nossas tarefas pessoais nos chamam, tá? Mas é só porque a aula ao vivo é aquele momento que a gente costuma tirar as nossas dúvidas, né? A gente costuma ter o contato com o professor e aluno mais para tirar as nossas dúvidas, certo? Então não tem problema, porque vocês vão poder assistir a aula e eu vou estar disponível também para tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo, certo? Então, como vocês já estão vendo aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, que eu acho que vocês podem não ter uma boa visão do documento. Mas, basicamente, como vocês já estão vendo aqui, a gente vai estudar sobre os artigos indefinidos. Durante o período que eu fiquei fora, a auxiliar postou uma aula sobre os artigos definidos, né, que é o de, que em português a gente sabe que é o, os, a e as. E hoje a gente vai ver os artigos indefinidos, certo? Esse material que eu vou apresentar para vocês agora é o material que eu apresentei no semestre passado. Então, vocês podem ver aqui que está junto com o conteúdo de Introducing Yourself. Eles viram o conteúdo assim bem no início do semestre, enquanto vocês já estão vendo mais no meio do semestre. E por que eu fiz essa separação? Porque eu senti que eles tiveram um pouquinho de dificuldade de entender os artigos indefinidos junto com o assunto de Introducing Yourself. Então, eu separei Introducing Yourself, né? Nesse semestre eu separei Introducing Yourself e os artigos indefinidos para que não ficasse tão confuso para vocês, certo? Mas não é um assunto que tem muitos detalhes e eu vou explicar para vocês o porquê. Antes da gente iniciar de fato o conteúdo, né, de iniciar de fato a nossa aula, eu queria falar para vocês que eu vou disponibilizar os três conteúdos, tá? Os três documentos, porque ele tem bastante detalhes. Eu detalhei bastante. Quando eu senti que eles tiveram dificuldade no assunto, eu fiz um outro documento, que é esse aqui, né, um PDFzinho, para ajudar eles a estudarem, tá? Então, além desses conteúdos também, vocês vão ter atividades para praticarem e também podem perguntar, tirar dúvidas, tanto comigo quanto com a auxiliar, certo? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo da nossa aula ao vivo, que é artigos indefinidos. Vocês viram anteriormente, né, na aula de artigo definido, que a gente tem uma variação de artigo, né, que é o artigo definido, que vocês já conhecem, que é o de, que em português, né, é conhecido como o, os, as e os. E vocês vão conhecer hoje os artigos indefinidos. O uso dos artigos definidos em inglês é o mesmo que o do português, então creio eu que vocês não tenham sentido dificuldade. Em relação aos artigos indefinidos, é a mesma coisa. Eles vão ser utilizados quando a gente quer se referir a algo em geral, né, não especificando o que exatamente, e eles vão ser empregados antes de substantivos contáveis e também no singular e plural, além de ter o gênero masculino e feminino. Só que no inglês vai ser um pouquinho diferente. Por quê? A gente sabe que no português, né, tem aqueles um e uma, e no inglês a gente só vai ter dois artigos indefinidos, que é
e N. Como eu falei para vocês, no português vai ter a variação no singular e no plural e a flexão do gênero masculino e feminino. E aqui no inglês, enquanto aqui no inglês só vai ter dois artigos indefinidos, que não vai ter essa flexão de gênero e nem essa flexão entre singular e plural, tá? Só vai existir esses dois artigos indefinidos que são ele, a e an. A grande questão é saber quando a gente vai utilizar, certo? Ambos significa, em português, né, traduzidos para o português como um e uma, mas a sua utilização vai ser diferente. A gente vai utilizar a antes de sons de consoantes, palavras que têm o som inicial de consoante. Inclusive, no outro documento, né, que eu tô mostrando para vocês e que eu vou compartilhar para vocês, eu coloquei, né, as letras que têm o som, né, que costuma ter o som de consoante, que são elas B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z, né? São essas, né? Por isso que é importante vocês terem conhecimento dos sons dessas letras, certo? Então a gente vai utilizar a quando a próxima palavra, né, o substantivo, iniciar com o som dessas consoantes. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A boy, a girl, a ball, a car. Deixa eu ver se aqui embaixo eu também tenho alguns exemplos. No nosso caso, né, no semestre passado, como a gente estava vendo Introducing Yourself, aqui eles já estavam vendo palavras mais específicas. Então, a gente está vendo aqui, né, que a gente está vendo duas profissões. I am a teacher, I am a lawyer, né, eu sou uma professora, eu sou um advogado. Então, prestem atenção que aqui a gente sempre está utilizando o artigo indefinido a antes de uma consoante, né? Nesse caso é a letra T e nesse caso é a letra L. Então vocês vão prestar atenção no som. Temos o outro, né, o artigo indefinido an, que também significa um e uma, só que vai ser utilizado apenas para sons de vogal. Quais são os sons de vogal? Né? A, E, I, O, U. E para facilitar, né, vocês vão perceber que a letra N vai se conectar com a próxima letra, né, a próxima vogal do substantivo. Então, quando a gente falar, a gente não vai falar an egg. A gente não vai fazer essa pausa, a gente vai falar como se fosse só uma palavra. An egg, an elephant, an apple ou an umbrella, tá? A gente sempre tem essa conexão, diferentemente da consoante, né? Que não tem como a gente ligar as duas palavras uma na outra, né? As duas letras uma na outra, no caso, tá? Então, vocês não irão prestar atenção na escrita, não é com que letra vai começar a palavra, e sim com qual som a palavra se inicia, tá? Então, até agora, o que, que a gente tem de conclusão? Que a gente vai utilizar antes de sons de consoantes e an antes de sons de vogal. Aqui também tem um outro exemplo, né? I am an engineer, I am an actress. Vocês vão perceber que o an sempre vai estar conectado com a próxima letra, né? Sempre com a próxima vogal. E eu vou voltar nesse documento aqui porque eu queria falar para vocês que pode haver algumas exceções. E aí que começa a dificultar um pouquinho, tá? Porque, como eu falei para vocês, vocês não vão prestar atenção na escrita, vocês vão prestar atenção no som. E é aí que pode haver algumas exceções. A gente sabe, né? A gente conhece que as vogais que têm os sons de vogais é A, E, I, O, U, né? Pra gente tem esses sons de vogais. Só que
Tem algumas palavras, tem algumas letras no inglês que para eles vão começar com som de consoante, tá? Ou então com som de vogal e eu vou explicar para vocês exatamente qual é a diferença. Então, o que acontece? Essa parte pode ser um pouquinho confusa, mas eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala a letra U, né, em inglês, a gente pronuncia you, né? You. Vamos ter um exemplo de uma palavra aqui. University. A gente pronuncia dessa forma, certo? O que acontece aí nesse caso? Quando a gente pronuncia, a gente percebe que tem a existência ali da letra I, né? Como se existisse a letra I. Só que coloquem na mente de vocês que no inglês não existe o som da letra I, né? Igual no nosso idioma. Para eles, nesse caso, tem o mesmo som que na palavra yellow, né? É, Nesse caso, eles têm a letra Y no início. É como se tivesse a letra Y, porque para eles não tem esse som de I. O I tem um outro som que é I. Nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Então, nesse caso, para eles, inicia com consoante. Por quê? Porque a letra Y é uma consoante. Então, em algumas palavras, não são todas, certo? É isso que vocês precisam prestar atenção e praticar bastante, que a letra U não vai ter esse som de you, né? Da letra I. E sim a letra Y. Então, toda vez que vocês verem que uma palavra vai iniciar com a letra U e vai ter esse som de you, porque pra gente tem esse som de I. Mas no idioma deles não existe esse som de I, a letra I não tem esse som. Então, nesse caso, vai ser Y. E Y é uma consoante. Então, o que antecede o som de Y é o artigo indefinido A. Então, nessas palavrinhas, university, uniform, one-story house, vocês vão perceber que vão receber o artigo indefinido a, certo? E para a gente entender melhor, né, como que é esse uso do artigo indefinido a e an, eu trouxe uma lista de algumas palavras que vocês podem praticar. Então, nós temos aqui a boy. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos a boy, an apple, a car, a helicopter, an elephant, a big elephant, a neat sweater, an ugly duck, a European, a university, a unit, an hour, an honor, a dog, a horse, an idea, a girl, an ugly cat, a book, an engineer, a year, an hour. Foi repetido aqui, tá? E uma coisa muito importante, né, que precisa ser compartilhada para vocês, é que por mais que a letra A esteja sozinha, né, quando a gente fala a letra A sozinha, a gente fala A, quando a gente junta com outra palavra, com um substantivo, a gente não fala a, certo? A car, a helicopter, a gente não pronuncia assim. A gente pronuncia a car, a helicopter, a university, a horse, a dog, enfim. A gente pronuncia a igual ao nosso a da língua portuguesa, mas não pronuncia a, certo? E aí, o meu conselho para vocês é que sempre que vocês puderem, vocês pesquisem, vocês formem frase com os artigos indefinidos para vocês que possam entender melhor, né? Eu vou compartilhar um outro documento para vocês de uma outra aula do semestre passado em relação ao uso dos artigos indefinidos, porque tem outras regrinhas, né? Mas tá mais explicadinho para vocês, e aí vocês leem com calma e vocês veem como é que funciona essa regra, entre aspas, tá? E também eu vou, durante as aulas, apresentando o uso do artigo indefinido junto com um outro substantivo novo, né? A gente praticando. Porque tem coisas também do inglês que a gente não pode aprender assim do nada, né? A gente tem que acabar decorando, né? E eu sei que muitas pessoas podem acabar tendo dificuldade e aí decorar é mais fácil, mas é mais legal a gente tentar
entender como funciona o uso desses artigos indefinidos, tá? E é basicamente isso. A gente tem que prestar atenção nos sons e não na escrita, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, perguntar para mim, para auxiliar, enfim, esperar a aula ao vivo. O importante é que vocês tirem essa dúvida desde já. E é isso. A nossa aula não é nada muito tão complicado, mas é algo que requer bastante atenção e bastante estudo. Então eu espero que vocês estejam aí se dedicando ao estudo de vocês e me perguntando também, porque a gente tá em uma etapa muito importante. E é isso, tá? Bye bye, take care, see you!